Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2023. E como você bem sabe, nesse segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o livro dos Salmos. E a lição de hoje é a lição de número 11 e o tema da lição, Livramento e Ação de Graças. O salmo em questão da lição de hoje é o salmo de número 116, aquele que tem aquele verso que diz: "Que darei ao Senhor por tão grande salvação?" Por isso o tema da lição, livramento e ação de graças. Lembrando que você que faz uso de slides em PowerPoint na sua EBD, você precisa ser assinante do ebdinfoco.com. Isso mesmo, você que faz uso de slides nas aulas da sua EBD, você sabe que preparar os slides demanda muito tempo, consome muito tempo. Por isso, o ebdinfoco.com, ele traz para você slides em PowerPoint do conteúdo da revista da CPAD prontos para serem usados. Isso mesmo, slides da EBD prontos para serem usados, o que dará a você muito mais tempo para estudar, reunir conteúdo para ter uma aula de excelência. Então seja assinante do ebdinfoco.com. Os slides da revista CPAD são 100% baseados na revista, imagens de qualidade e prontos para serem usados. E mais, são slides editáveis. Você pode editá-los e prepará-los de acordo com a necessidade da sua aula. O conteúdo da assinatura tem os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, os slides de escatologia, mais de 40 sermões em PDF, curso básico de teologia e curso de versos. Dentro desses cursos diversos, nós temos curso de capacitação para o professor, os 4 Cs da educação cristã, curso sobre doutrina, e nós temos, nesse segundo trimestre, um curso sobre o livro de Salmos. Isso mesmo, um curso sobre o livro de Salmos que vai ajudar você na sua aula na EBD. Então, acesse o site ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp. O site é o www.ebdinfoco.com e o WhatsApp é o 94DDD 984092869. Muito bem, então, vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição, Salmo 116, verso 12, que diz: "Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?" Ou, "Que darei ao Senhor por tão grande salvação? Que darei ao Senhor por tudo que tem feito?" O resumo da lição: o exercício da virtude da gratidão é uma ação vertical para com Deus e, ao mesmo tempo, uma ação horizontal para com o próximo, né? A gratidão é uma virtude das mais negligenciadas no mundo pós-moderno. Numa cultura do individualismo egoísta, a gratidão já tem ficado para trás. Mas nós, como cristãos, olhamos sempre para a Bíblia para que ela ilumine o nosso caminho, como diz o Salmo 119, verso 105, "Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho." Nós trilhamos o caminho da vida sob a luz das Escrituras, e a luz das Escrituras nos diz que nós temos que ser gratos. E como diz aqui o resumo da nossa lição, a gratidão é uma virtude vertical para com Deus e horizontal para com o próximo. Nós devemos ser gratos a Deus por suas bênçãos, por sua salvação, e gratos aos nossos irmãos pelo ombro amigo, pelo auxílio do dia a dia. O texto bíblico, como já foi dito anteriormente, é o Salmo 116. Né? Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você já deve ter feito a leitura deste salmo. Se não fez, faça-o imediatamente. Bom, vamos para a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos o privilégio de cultivar a gratidão em nossa vida. Veremos que, por ocasião de um grande livramento do salmista, ele propôs apresentar atos de ações de graças pelo que Deus fez em sua vida. Isso mesmo, nesse salmo nós vemos o salmista, né, no verso 12, dizendo: "Que darei eu ao Senhor
por tão grandes maravilhas. Aí ele diz: eu pagarei os meus votos diante da comunidade, eu louvarei ao Senhor publicamente, eu ofertarei ao Senhor, e assim por diante. Nós temos diversas citações do salmista do que ele faria em resposta ou como prova de sua gratidão. E nessa lição estaremos estudando isso juntamente com o salmista. Assim aprenderemos que cultivar um coração grato torna a vida mais leve. A gratidão na vida de um crente revela o cultivo da humildade, pois o crente sabe que o que ele recebe veio de Deus e não de suas próprias mãos. O provedor, o sustentador, o organizador da nossa vida é Deus. E nós temos que realmente adentrar esta perspectiva da necessidade que nós temos de Deus, da dependência que nós temos de Deus. E é a partir disso que nós aprenderemos a sermos gratos. Quando nós aprendermos que nós somos inteiramente dependentes de Deus, de que tudo que nós temos e somos é graça de Deus, nós certamente seremos mais agradecidos a Ele. Bom, vamos para o nosso primeiro tópico, a súplica da alma diante do iminente perigo. O que é o Salmo 116? Vamos primeiro para uma análise estrutural do Salmo nesse primeiro tópico. Esse Salmo tem Davi como autor. Ele se encontra na categoria dos Salmos de louvor ou de ação de graças e faz parte do 5º livro dos Salmos. No contexto mais específico dos judeus, o Salmo 116 está entre os denominados de Hallel, que significa louvor, ou seja, os Salmos 113 a 118. Hallel significa louvor, né? Os Salmos de louvor. Nós já estudamos nesse trimestre, né, que os Salmos têm uma diversidade de gênero, né, no sentido de específico, de direcionamento, né, de categoria, não de importância, mas os salmos eles têm as suas definições, né, os propósitos. Nós temos os salmos como o Salmo 1, que é um salmo muito, os teólogos chamam de salmo provérbico, né, que ele tem sentenças, assim como os provérbios. Nós temos o Salmo 119, que é um salmo de exortação, mas também de tributação à palavra de Deus. Nós temos os salmos de súplica, né, de arrependimento, como o Salmo 51. E nós temos o salmo de louvor, de gratidão, como este salmo aqui, o Salmo 23. O salmo de confiança é o Salmo 23, e assim por diante, né? Os salmos eles expressam momentos específicos da vida da comunidade. E é claro que eles expressavam momentos específicos da vida de quem compôs, e a comunidade judaica usava esses salmos representando dentro de um aspecto, dentro de um contexto que representava o momento da comunidade. Por exemplo, um salmo de louvor, um momento em que a comunidade estava feliz, alegre, devotada, conscienciosa da gratidão a Deus. Então eles louvavam. Quando estavam arrependidos, eles procuravam o Salmo 51, o Salmo de arrependimento, de contrição, né? Então os salmos nos ensinam muitas coisas e momentos, ensina-nos que nós podemos, em momentos difíceis, em determinados momentos específicos da nossa vida, nos apropriar destas bênçãos que são os salmos para alegrar a nossa alma, para expressar louvor a Deus e também para termos aprendizados, né? Os salmos, na verdade, são um referencial de boa adoração, de louvor consciencioso, de louvor que agrada a Deus. Se nós nos debruçarmos sobre os salmos e aprender com os salmos, nós teremos conteúdo, nós teremos riqueza bíblica e espiritual para todos os momentos das nossas vidas. Esses salmos eram recitados, ou melhor, cantados sempre no encerramento da ceia pascual dos judeus. No Novo Testamento, os evangelistas Mateus e Marcos escrevem que, por ocasião da última ceia de Jesus, nosso Senhor e os apóstolos cantaram o hino, né? Mateus
26 e 30, né? Depois de terem participado da ceia, diz a Bíblia, né? No Novo Testamento, Mateus escreve que eles cantaram o hino e depois foram para o Monte das Oliveiras. De acordo com o contexto do Salmo 116, com os registros dos dois evangelhos que se antecipam ao período de angústia do Senhor no Getsêmani, provavelmente o hino que Jesus e os apóstolos cantaram foi o Salmo 116, uma vez que era recorrente que os judeus cantassem esse salmo no final da celebração da Páscoa. Então existe uma possibilidade, não há na Bíblia um apontamento categórico para isso, mas pelo histórico, né, de que a tradição nos apresenta de que esse salmo era um salmo de gratidão, de pós-celebração, então muito provavelmente esse tenha sido o salmo que eles tenham cantado. Haja visto, os salmos eram louvores e eram cantados em momentos específicos de reunião da comunidade. Trata-se de um hino em que o salmista agradece a Deus pelo livramento de uma morte iminente. Ele invocou o nome do Senhor por ocasião de um momento sombrio e Deus o respondeu com livramento, né? Como nós já vimos, o salmo é um salmo de Davi, né? Davi, não dá nem para a gente dizer aqui, esse salmo foi nesse momento da vida de Davi. Davi viveu momentos de perigos constantemente, desde quando foi ungido por Samuel na casa de Jessé e Saul então percebeu que ele seria o rei. A vida de Davi foi um perigo iminente, né? Perseguido por Saul, perseguido por uma série de outros inimigos, depois na velhice perseguido pelos próprios filhos, enfim, em todos os momentos da vida, desde que foi especificamente consagrado a rei, ungido a rei, Davi viveu em momentos de preocupação e de risco. Então, ele, que teve um reinado próspero, vencedor, viveu muitos momentos de aperto, mas em todos eles foi conduzido por Deus, foi protegido por Deus, e ele tinha muitos e muitos motivos para agradecer. Esse hino, portanto, é uma canção de gratidão ao Senhor, em que se estabelece um laço espiritual de quem possui algo, Deus, com quem precisa de algo, o salmista. Olha só que interessante, né? Esse hino, portanto, é uma canção de gratidão ao Senhor, em que se estabelece um laço espiritual de quem possui algo, né? Deus possui, e com quem precisa de algo, o salmista precisa. Isso é gratidão. Deus livrou o salmista de uma morte iminente e por isso ele o ama. O verso 1 diz: amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, né? O salmista não está aqui ensinando uma doutrina de que nós devemos amar o Senhor somente pelo que ele faz. Não. O amor do salmista é uma resposta, né? O louvor do salmista é uma resposta, é uma expressão de gratidão a Deus, mas não significa que ele esteja ensinando que ame ao Senhor quando ele fazer alguma coisa. Não, não é isso. O salmista não está ensinando isso, ele está apenas expressando a sua gratidão em forma de louvor. Cordéis de morte e angústias do inferno. Os versículos 1 e 2 revelam 4 expressões tocantes. Amo ao Senhor, ele ouviu, inclinou e invocá-lo-ei. Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu, e se inclinou para mim, né? E eu invocá-lo-ei. Essas palavras revelam o amor do salmista pelo Senhor. Isso porque ele passou uma experiência de sofrimento em que precisou invocar a Deus e este o ouviu e se inclinou atendendo a sua oração, né? E aqui, mais uma vez, eu quero esclarecer isso, né? Porque, às vezes, como a linguagem do Salmo é uma poesia, é um cântico, ela não pretende esclarecer alguns pontos teológicos, né? E este Salmo é uma expressão da gratidão do salmista. Ainda que ela seja riquíssima em teologia, em doutrina, né, da doutrina da gratidão, da providência divina e assim por diante, mas ela não tem, o Salmo não tem o intuito de dizer
que a resposta de amor do salmista é porque Deus cuidou dele. Não, a resposta de louvor, de adoração, de canto, de gratidão. Mas o amor, o salmista ama a Deus e amava a Deus antes do milagre acontecer. A experiência do salmista foi provavelmente uma experiência de quase morte. As duas expressões cordéis de morte e angústia do inferno certamente referem-se ao episódio de quase morte do salmista. Nesse sentido, todas as possibilidades humanas se esgotaram. Não havia nada do ponto de vista humano que o salmista pudesse fazer. A única coisa possível era invocar o Senhor, né? Invocou porque cria, porque amava o Senhor. Ele amou primeiro, ele creu primeiro, para depois invocar. Ele invocou primeiro, para depois receber. E depois de receber, ele cantou esse louvor em gratidão. Então, nós temos aqui uma boa aplicação que o professor pode explorar com seus alunos, né? Nesse sentido, todas as possibilidades humanas se esgotaram. Não havia nada do ponto de vista humano que o salmista pudesse fazer. A única coisa possível era invocar o nome do Senhor. Nós precisamos estar confiantes em Deus o tempo todo. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus para que haja uma confiança irrestrita nele, para que nos momentos em que as soluções humanas se esgotarem, nós tenhamos Deus. Bom, mas espera aí, Melk, nós vamos primeiro buscar as soluções humanas? Não é nesse sentido. É que nós temos responsabilidades. Nós estávamos estudando essa semana na igreja sobre algumas responsabilidades que a gente tem. Porque o que acontece? Deus trabalha com leis e princípios. Deus age pessoalmente nas nossas vidas, cuidando, nos ensinando, nos conduzindo, age. Sim, pessoalmente, individualmente, sim, isso é evidente. Nós vemos isso na Bíblia e vemos isso na história. Mas Deus também governa o mundo com suas leis e princípios. E nós precisamos aprender, né, a obedecer às leis de Deus e a seguir os seus princípios. Então, algumas destas leis e alguns desses princípios são básicos, né? Por exemplo, como cuidar da própria saúde, como trabalhar, né? Isso são leis e princípios estabelecidos por Deus para que nós vivamos uma vida boa. Mas quando isso chega numa situação complicada, né, numa impossibilidade, nós então buscamos a Deus. Mas o correto, né, por exemplo, você está precisando de alimento, está precisando de dinheiro, trabalhe, se esforce, busque de algum modo um sustento. Mas no caso de essas portas se fecharem, óbvio, aí a gente busca a Deus. Não é que não devemos buscar a Deus em todo instante ou antes de qualquer situação, mas é que por princípio e por lei ficou o trabalho para nós desenvolver e então termos o nosso sustento, que de modo direto ou indireto é Deus quem faz. Mas quando vem as impossibilidades, então nós devemos ter uma comunhão com Deus que nos leve para Ele, que nos leve a Ele, para buscar a Ele. E nós devemos nos alegrar, estarmos satisfeitos, porque se qualquer outra coisa nesse mundo falhar, Deus não falha. A invocação ao Senhor. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. O termo invocar tem o peso forte nas Escrituras quando o ser humano se coloca diante de Deus para buscá-lo em oração. Nós vemos isso em Gênesis 4:26, Jeremias 29:12, Atos 2:21. No Salmo, trata-se de uma oração suplicante para que o Senhor concedesse um grande livramento diante da morte que estava assolando, né? Estava perto do salmista. Saiba que em muitos momentos passaremos situações em que os cordéis de morte e angústia do inferno nos cercarão. Por isso devemos aprender com o salmista a forma como reagir diante de um iminente perigo.
Ele nos mostra que no lugar de tomar uma decisão precipitada diante de um perigo, dirigir-se ao Senhor, clamando-lhe incessantemente, é a ação mais sábia. Foi o que eu acabei de falar, né? Nós temos leis e princípios estabelecidos por Deus que nós devemos seguir para ter uma vida boa, mas quando nós falhamos nisso, nós devemos, né, aprender com o salmista, como diz aqui, a forma como reagir diante desse perigo iminente. Qual é a forma? Quando nós falhamos em obedecer às leis e princípios para que nós sejamos abençoados, devemos estar certos de que nós devemos buscar a Deus conscientemente, buscar a Deus e ter a certeza de que Deus não nos desampara. Pense agora em algum evento que pode estar causando tristeza a você. Como ele impacta a sua vida? Parece que é uma ocasião bem sombria, não é mesmo? Coloque tudo isso diante de Deus. Invoque o Senhor. Só Ele pode transformar os cordéis de morte em laços de vida, as angústias do inferno em alegria. Eu gosto sempre de dizer que Deus estabeleceu leis e princípios para que nós, por eles, pudéssemos ter uma vida boa. Mas quando nós falhamos nisso, né, nós devemos, como diz o salmista aqui, aprender, né, que quando nós falhamos, né, os cordéis de morte podem nos alcançar, as angústias do inferno. Mas nós temos que saber e estarmos confiantes de que, como diz o escritor aqui, Deus pode transformar os cordéis de morte em laços de vida e as angústias do inferno em alegrias do céu. Segundo tópico, o poderoso livramento do Senhor. Piedoso, justo e misericordioso. Os versículos 5 e 6 revelam a natureza do caráter de Deus. As palavras que descrevem são piedade, justiça e misericórdia. Deus jamais age de maneira contrária à sua natureza, ou seja, ele não age de maneira ímpia, injusta e odiosa, né? Isso é maravilhoso nós observarmos isso aqui. O professor deve explorar isso com os seus alunos, né? As palavras que a descrevem são piedade, justiça e misericórdia. Os versículos 5 e 6 revelam a natureza do caráter de Deus, né? E o caráter de Deus, Deus tem um caráter piedoso, justo e misericordioso. Ou seja, o antônimo, o averso, o contrário da impiedade. Ele é piedoso, ele é santo, ele é puro, ele é agradável, ele é justo, ele faz o bem, tem o bem por princípio, tem o amor como essência. Ele é justo, né? E a justiça de Deus é amorosa. Por mais que a justiça de Deus condene pessoas pecadoras, pessoas culpadas, mas a justiça é uma justiça amorosa. Nós não devemos olhar para a justiça de Deus como de forma discriminatória. Não, a justiça de Deus ela é uma justiça amorosa, porque ela pune quem erra e recompensa sim quem faz o bem. Esse é um princípio bíblico que ele é largamente disseminado na Bíblia. E a natureza de Deus ela é misericordiosa. E, aliás, esse é um ponto muito importante, né? Jeremias, em Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Alguns teólogos dizem assim, que graça é aquilo que Deus nos dá sem nós merecer. Ou seja, é o favor de Deus em nos abençoar, mesmo nós não merecendo. A misericórdia é quando Deus não dá aquilo que merecemos. Ou seja, todos os dias, nós cometemos erros que são passivos de punições severas e até de condenação. Mas a natureza de Deus é misericordiosa. Deus não olha para nós com ódio. Deus não olha para nós com aspecto de vingança. Ele tem misericórdia de nós. É importante que a gente entenda isso sobre a natureza e o caráter de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos apresenta um Deus riquíssimo em misericórdia que nos amou com um grande amor, mesmo sendo nós ainda pecadores, né? Romanos 8, 5 e 8 fala sobre isso. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Além disso, ele cuida dos simples e dos humildes. Por isso, o salmista diz à sua alma: volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O salmista recebeu o bem do Senhor, o livramento de Deus, né? Isso aqui é importante que a gente observe, né? E o professor explore isso com seus alunos. Nós precisamos
sermos gratos a Deus, estarmos descansados nele, né? Em todos os momentos, é óbvio, mas especialmente, haja visto esse é o contexto da nossa lição, sermos gratos a Deus após uma dádiva, uma bênção. Nós finalizamos um curso, nós conseguimos um emprego, nós montamos um negócio, nós somos curados, um filho é curado, um pai, um irmão, enfim, são diversas bênçãos que Deus nos concede. Nós, com recorrência inigualável, nós negligenciamos essa gratidão. Então nós devemos, como o salmista que volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, nós devemos descansar no Senhor e glorificar Ele com a consciência, com a certeza de que Ele só nos faz o bem. A vida pertence a Deus. Nos versículos 8 a 11, o salmista afirma que o Senhor o livrou da morte. Veja que belo jogo de palavras. Livrou os olhos das lágrimas e os pés da queda. O cantor, agora convicto, sabe que não será tirado da terra dos viventes, mas ao contrário, ainda terá uma jornada bonita para caminhar de acordo com a vontade de Deus. O versículo 9 está em plena harmonia com o versículo 15, em que aparece a expressão preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A ideia aqui não é de que a morte do justo seja vista com alegria pelo Senhor, mas como se ele a desejasse. O salmo trata da gratidão do salmista pelo livramento dado por Deus, pois para ele nossas vidas são preciosas, têm um valor incomensurável. E mesmo a nossa partida está dentro do cuidado de Deus, né? Preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Esse verso, eu confesso aos irmãos que ele tem gerado bastante discussão. Inclusive algumas versões da Bíblia procura traduzi-lo dizendo que o Senhor não tem prazer na morte do seu justo. Mas enfim, de todo modo, por mais que essa tradução ou qualquer uma das traduções sejam bastante complicadas, seja esse um ponto de complicação do texto, de todo modo, a Bíblia, no seu ensino geral, nos apresenta que nós não temos aqui nesse mundo uma vida perpétua, né? Uma vida eterna aqui nesse mesmo plano. Essa vida, ela findará. Ela é um propósito de Deus desde a queda, né? Desde quando Adão e Eva pecou, que o homem veio para a terra, a morte entrou. Essa é uma perspectiva que é largamente descrita na Bíblia, de que Deus não espera que Deus não deseja, Deus não pensa, né? É até difícil explicar isso, falar isso, que nós vamos viver para sempre aqui na terra. Não, a morte um dia vai nos alcançar, e isso para Deus não é um problema, porque nós, como justos, voltaremos para Deus, estaremos com Deus. Isso não é um problema. Morte para o santo, para o crente, não é um problema. A morte para o crente, Paulo mesmo dizia, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. A morte para o crente não é um problema, mesmo que esse texto seja um texto difícil. Mas nós precisamos entender, na perspectiva geral da Bíblia, de que a morte do justo não é um problema para Deus e nem um problema para o próprio justo, porque ele estará guardado. Ainda não era a hora do salmista partir. Aprendemos aqui que não somos deixados por Deus ao acaso, mesmo em ocasião bem delicada. Todavia, de modo geral e principalmente no Novo Testamento, a Bíblia mostra que ele nos acompanha até mesmo na hora da morte, pois a vida é um dom divino e nenhum de seus filhos perece neste mundo fora do escopo de sua vontade. Deus cuida, né? Nós estávamos estudando essa semana sobre a providência divina. Deus, e nós estudamos também na lição passada isso, né? Deus é criador, Deus é organizador e Deus é sustentador de tudo que criou. Nada está fora do controle de Deus. Deus é cuidadoso com nossa vida, mas também o é na nossa
morte, né? Como eu já falei, por mais que aquele texto lá seja difícil, nós devemos nos apegarmos ao ensino geral da Bíblia de que a morte não é um problema. A morte do justo não é um problema. Paulo mesmo afirmou isso, que ele ansiava que estar com Cristo. Em 2 Coríntios, se eu não estou enganado, ele diz que se esse tabernáculo aqui se findar, não tem problema. Nós temos um eterno, né? E ele diz que viver era Cristo, morrer era lucro. Nessa perspectiva de que a morte para o justo não é um problema. Por que não é um problema para o justo? Porque Deus está com ele. Porque a morte para o justo é um encontrar definitivo com Deus. Experimentando o favor de Deus. Faça um exercício com a sua memória. Recorde um grande livramento de perigo que você experimentou. Essa experiência pode ser um instrumento de muita edificação espiritual para você e outros jovens em Cristo. É verdade. Quando nós refletimos sobre o cuidado de Deus para conosco, nós acabamos, por nos tornar mais sensíveis às coisas de Deus, porque isso nos leva a uma reflexão de que somos cuidados por Deus. Então é importante que a gente saiba que, apesar de todos os perigos da vida, Deus cuida de nós, né? Você jovem e o professor que está acompanhando essa aula deve explorar isso com seus alunos, né? Não obstante as adversidades, os perigos da vida, Deus cuida de nós. Eu costumo dizer, muitas vezes em tom de brincadeira, mas acaba sendo sério, né? Deus cuida de nós em todos os momentos. E se tudo aqui se fechar, o céu se abre para nós, assim como se abriu para Estevão. Estevão foi assassinado apedrejado, mas enquanto morria, ele via os céus abertos e a certeza de que para lá estava indo. Esse exercício é importante para deixar claro que a vida com Deus é uma vida de experiências verdadeiras. Devemos ter plena convicção de que a nossa vida é moldada, traçada e estabelecida pelo Deus vivo. Por intermédio do Espírito Santo, ele nos dirige conforme o conselho de sua vontade. A caminhada com Deus é uma caminhada de profundas experiências com ele. Isso é muito importante, né? Isso é importante. Eu gosto de dizer isso especialmente para jovens. Trabalhei muito tempo com jovens e vivi a minha vida como jovens servindo ao Senhor quase que integralmente, né? Eu costumo sempre dizer que a vida passa, sabe? Quando você chega a um determinado momento da vida com as responsabilidades, especialmente quando você casa, tem esposa, filhos e, enfim, você tem novas responsabilidades e a Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7 fala: os solteiros devem cuidar da obra do Senhor e os casados devem cuidar da vida de casado. Não que os casados não devam fazer a obra do Senhor, mas é que ele tem uma responsabilidade que ela é inegociável. Inegociável. Então, para você jovem, aproveite o tempo que você tem para ter experiências marcantes com Deus. Aproveite a sua juventude, aproveite o tempo, a energia, a saúde, aproveite, porque depois haverá um tempo em que isso talvez não seja tão possível. Pode ser que haja um tempo em que isso talvez fique mais difícil, fique mais desafiador. Então aproveite esse momento que você é jovem, busque ter experiências. Eu vivi a minha juventude dedicada à obra de Deus. Viajei, preguei, evangelizei em ruas, preguei em ruas, visitei congregações, liderei eventos em congregações, enfim, eu vivi para a obra de Deus. Orei, jejuei, fui líder de jovens, superintendente de escola bíblica, líder de missões, enfim, tudo que você possa imaginar eu fiz quando eu era jovem, me dediquei exaustivamente e eu tenho uma grande alegria por isso, porque hoje, com a minha vida de casado, com todas as responsabilidades, eu sei que viver o que eu vivi, que ter as experiências que eu tive hoje seria muito mais difícil, seria muito mais desafiador.
Então, eu louvo a Deus por ter vivido a minha juventude inteira na presença do Senhor e a serviço dele na obra. Então, jovens, vocês aproveitem o tempo que têm, aproveitem a energia, o tempo, aproveite a fertilidade da mente de vocês, da alma, e sirva ao Senhor. Tenha as experiências mais profundas que puderem com Deus, servindo a Ele na obra, cuidando de pessoas, evangelizando, pregando, orando, contribuindo. Se dediquem à obra de Deus, porque o tempo passa e não volta mais. Ação de graças como expressão no culto público. A virtude da gratidão. Diante do livramento do cantor, surge a pergunta: que darei ao Senhor? Os benefícios são imensos, os favores de Deus são muitos. Então o salmista responde: tomarei o cálice da salvação, pagarei meus votos, oferecerei sacrifício de louvores e invocarei o nome do Senhor. Todas essas atitudes do salmista têm a ver com o exercício da gratidão na adoração pública em Israel, ou seja, no templo em que o salmista erguerá o cálice da salvação, um costume judaico de acordo com a lei, por causa do que Deus fez. Ali ele pagará seus votos e suas ofertas. Assim, cultivar a virtude da gratidão é também ativar na memória as lembranças das bênçãos de Deus, pois jamais podemos esquecer o que Ele fez. E à medida que somos gratos a Deus, somos também gratos ao nosso próximo, pois na maioria das vezes o Senhor usa o próximo como instrumento de livramento para a nossa vida. Que daremos, deixa eu voltar bem aqui para nós podermos meditar nesse texto. Que darei ao Senhor, por tão grandes benefícios. Tomarei o cálice da salvação, tomarei a minha porção, a minha responsabilidade na salvação. Serei santo, viverei piedosamente, viverei uma vida santificada, pagarei os meus votos, me comprometerei, serei leal, oferecerei sacrifício de louvores, invocarei o nome do Senhor, servirei ao Senhor com toda a integridade que eu acabei de falar. Dediquem vossas vidas ao Senhor, tomem o cálice da salvação, beba de Deus, beba a porção de Deus para vocês. Façam votos, ofereçam sacrifícios a Deus, invoque o nome do Senhor. Em que sentido? Oferecer sacrifícios, o vosso corpo é sacrifício vivo, ofereça o vosso corpo a Deus, não ofereça vossos corpos à prostituição, a drogas, a todo tipo de imundícia. Vivam para Deus. Nesse caso, a relação de gratidão é tanto vertical para com Deus quanto horizontal para com o próximo, Isso mesmo que nós já vimos anteriormente, Nós devemos ser gratos a Deus por tudo e gratos também aos nossos irmãos. Aprendemos a ser gratos aos nossos irmãos. Isso aumenta os laços de relacionamentos que nós temos tanto com Deus quanto com o próximo. Culto público, um ambiente de gratidão. O culto é o ato de encontro entre Deus e o seu povo. Quando prestamos culto a Deus, o fazemos de maneira que o Senhor venha receber o que levamos, isto é, a nossa própria vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembrando sempre para vocês, quando lerem esse texto, que a expressão racional aqui não é de mente, não está relacionado à mente, mas está relacionado à verdade, que é o vosso culto verdadeiro. Culto verdadeiro é o que nós fazemos no corpo, Apresentai vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto verdadeiro, o culto verdadeiro que agrada a Deus, é aquilo que nós fazemos no dia a dia com a nossa vida, desde que seja santo e agradável a Deus. Então, esse será o culto verdadeiro. Nesse contexto, o culto público é o espaço adequado e especial para oferecermos a Deus a nossa ação de graça. O culto público é um espaço adequado, óbvio, porque envolve a expressão de gratidão, envolve pregação do Evangelho, mas também nós devemos louvar a Deus particularmente.
Oferecer um culto de ação de graças por uma bênção recebida ainda é um exercício piedoso e gratificante para quem oferece e para quem participa. É a oportunidade que Deus dá ao seu povo para praticar a virtude da gratidão. E é importante, né, especialmente no contexto judaico, é importante que a gente faça essas expressões de gratidão, porque também no contexto judaico tudo acontecia, né, de forma muito grandiosa e também pública, e nós aprendemos isso também, né? O próprio Jesus nos ensina nos evangelhos que nós devemos ser luz, nós devemos glorificar a Deus, nós devemos praticar boas obras para que nisso o nosso Pai que está no céu seja glorificado. Por isso celebre a Deus em sua igreja local. Por exemplo, pela bênção de passar em um vestibular, ou pelo ingresso em uma instituição para se desenvolver profissionalmente, ou pela cura de uma enfermidade. Também podemos agradecer pelas bênçãos espirituais, como a salvação de um ente querido, o batismo no Espírito Santo. Enfim, as razões para agradecer ao Pai são inúmeras. Nós temos diariamente razões indizíveis, inúmeras, de agradecer a Deus. O que nos falta é realmente uma consciência de gratidão. Deus se alegra com as nossas vitórias. Ora, a sua vitória também pode ser um estímulo encorajador para outros jovens que podem ser animados por meio do seu exemplo. Louve a Deus com ação de graça, pois Ele é digno da nossa gratidão. Como eu acabei de falar, né? A nossa expressão pública de gratidão, de louvor, a nossa expressão pública de temor a Deus é importante como testemunho do Evangelho para alcançar as pessoas. Nós vemos isso nos Evangelhos. Então nós devemos sim publicamente expressar a nossa adoração, a nossa gratidão a Deus como uma forma de publicação do amor de Deus. Muito bem, nossa conclusão. Você tem tido uma atitude de gratidão a Deus? Quais pessoas foram instrumentos de bênçãos para a sua vida? É preciso trocar as murmurações, as críticas e a irritabilidade com as coisas que não temos domínio pela perspectiva da gratidão. Creia nisso. A vida fica muito mais leve. Não por acaso o apóstolo Paulo declarou: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso só é possível por meio de um estilo de vida que cultive a virtude da gratidão. Então, você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, tira uma foto e nos envie no WhatsApp ou aqui no Instagram. Muito bem, então. Chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.